Olá, doutoras e doutores, sejam bem-vindos a este novo episódio no Lawcast, onde transformamos desafios jurídicos em sucesso. E hoje nós teremos aqui a honra em receber o Dr. Thiago Massicano, presidente da subseção Tatuapé. Doutor, muito obrigado pelo convite e seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos do Lawcast que me convidaram. Para mim, a honra é minha de comparecer nesse podcast e compartilhar um pouquinho de conteúdo e informações jurídicas. Doutor, já queria iniciar perguntando que história é essa de metaverso. Explica um pouquinho sobre esse projeto. Metaverso foi um projeto logo no início da minha gestão como presidente da subseção Tatuapé, em que nós entendemos que a OAB sempre ficava como vanguarda nos projetos, principalmente na área jurídica, né? E quando surgiu a possibilidade de a gente criar a primeira OAB no Brasil no metaverso, a gente não pensou duas vezes. Então a gente foi atrás de uma empresa que era especializada no metaverso, ela criou toda a estrutura física no mundo virtual, a gente comprou um terreno dentro do metaverso, construiu uma sede da OAB lá e hoje o advogado ele pode utilizar gratuitamente todas as salas de coworking, o espaço físico, mandar documentos via metaverso e também participar de audiências que alguns tribunais também utilizam, né? E principalmente também a gente já fez a primeira palestra dentro de uma OAB no metaverso. Se eu não me engano, compareceu acho que 39 pessoas de vários lugares do estado do Brasil, né? Vários estados, vários lugares do Brasil. Gente de Guarujá, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, tudo dentro do metaverso, dentro da OAB Tatuapé, sem sair de casa. Muito bacana. Não, perfeito. E o senhor está na reta final deste primeiro mandato como presidente da subseção Tatuapé. Eu queria entender também um pouquinho mais sobre outros projetos, como, por exemplo, fiquei sabendo do Dr. Boteco e também fiquei sabendo do OAB Kids. Queria que você explicasse um pouquinho ali como que funciona. Dr. Boteco ele é um projeto que a gente foi implantado, inclusive, esse ano, né? A gente viu a necessidade do advogado. A gente tem salas de coworking dentro da OAB Tatuapé. E o advogado, ele atendia o cliente, mas ele não tinha um lugar ali para almoçar, para interagir, para conversar. Vamos imaginar o seguinte, o advogado, ele quer se comunicar com outro advogado. Aonde que a gente fazia isso? Nós fazíamos dentro das salas da OAB no fórum. Os advogados faziam audiências, despachavam com juízes, protocolavam petições e iam na sala para se interagir, fazer o network. E hoje isso acabou. Com o mundo hoje dos processos digitais, as audiências online, o advogado deixou de ir ao fórum. Você vai no João Mendes, é praticamente vazio hoje. E vivia cheio, né? Sim. Os lugares, as salas da OAB. Então, o advogado não tinha onde se encontrar. Então, nada mais justo do que ele se encontrar na sua própria casa, que é a casa da advocacia. E, normalmente, quando se juntam e quando se reúnem, família ou qualquer outra pessoa, precisa ter comida, né? É uma condição do brasileiro, né? E a gente viu a necessidade de você colocar um restaurante dentro da própria subseção, que é a primeira subseção do Brasil a ter um restaurante, né? E foi quando surgiu a proposta do Dr. Boteco, que é o primeiro restaurante temático jurídico do mundo. Não existe nenhum outro restaurante temático que envolve a área jurídica, que tem um cardápio todo exclusivo da área de direito. Em vez de ter a linguiça, a calabresa, a picanha, habeas corpus, lavagem de dinheiro, é todo um cardápio todo temático, é muito bacana. E a gente colocou isso dentro da OAB. Então hoje, inclusive vai ter essa semana que está sendo inaugurado, esse restaurante todo temático em que estudantes de direito, familiares, advogados, magistrados, todo mundo da área jurídica pode frequentar de segunda a sexta-feira com almoço ou jantar dentro da casa da advocacia. E assim a gente tem aquele novo convívio que o advogado pode ter, frequentar, se conhecer e se rever. Os colegas substituindo hoje o que fisicamente a gente fazia nas salas dos fóruns. Com certeza, o impacto que isso pode causar na questão de parcerias, de networking, trazer essa união ali para os advogados da subseção Tatuapé e trazer os familiares, né? Porque imagina você
advogado e pai, poder trazer o seu filho para ver como que funciona, olhar o prédio da OAB, isso pode mudar ali a escolha dele futuramente para exercer a advocacia. E também queria saber um pouquinho da OAB Kids. Como que funciona esse projeto? A OAB Kids, o ano passado foi o primeiro projeto, né? O que aconteceu foi o seguinte. Tem uma advogada que é presidente de uma comissão e ela tem uma filha de 7, 8 anos que gosta demais de mim. E ela chama, inclusive, eu de meu presidente, né? Então ela vem, meu presidente. E num dia de solenidade de entrega de carteira, eu entreguei umas 30, 35 carteiras aos novos advogados. E essa menina, né? Ela chegou e falou assim pra mim, Massicano, tô muito triste com você. Eu falei, mas por que, Helena, que você tá triste? Sabe o que é? É que você não entregou a minha carteira. Eu tô aqui esperando você chamar meu nome. Uma criança de 7 anos. E aquilo me despertou, me deu um start. Eu falei, puxa, mas ela pode receber, né? Eu falei, eu vou te entregar uma carteira. Aí ela saiu toda feliz falando pra mãe, né? E aí no Dia das Crianças a gente fez uma impressão de uma simulação da carteira, né? Chamando OAB Kids, que chama Projeto OAB Kids, em que todas as crianças até 13, 14 anos mandavam uma foto, a gente fazia uma carteira da OAB Kids com um efeito somente recreativo, em que ela ia receber através de uma solenidade essa carteira da minha mão. Então a gente fez essa solenidade da OAB Kids, foram, se eu não me engano, mais de 300 crianças esse primeiro projeto. A gente teve que cortar, porque eu fiz 4, 5 solenidades, não dava conta. Nosso auditório lá é limitado a 150 pessoas, então ia o pai, a mãe, a avó, os pais chorando, os avós chorando, com a criança recebendo a carteira da minha mão. Foi, assim, muito emocionante, porque a gente deu valorização à nossa classe e deu um futuro promissor para a criança, para ela entender que a advocacia é uma profissão que tem que ter orgulho, né? Imagina o impacto que isso pode causar daqui 10, 15, 20 anos na advocacia. Quantas crianças que hoje receberam essa carteirinha, que elas vão enxergar a advocacia de um modo diferente, que elas vão talvez criar dentro delas essa vontade de ser advogadas no futuro, né? Advogado, advogada. Não, assim, a advocacia, ela não ela tem que ser servido, né? Eu acho que a principal função do advogado é servir. Um advogado que quer ser servido da advocacia, ele não prospera. O servir a advocacia, o servir a sociedade, o servir a nossa população é a função social de um advogado. E você fazer essa função social para os filhos dos advogados é algo que é muito gratificante, porque você planta uma semente que lá na frente, com certeza, vai colher bons frutos. E nesses últimos 3 anos, como presidente, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou nessa posição? Olha, assim, como eu vim de uma gestão de pessoas que não estavam praticamente amarrados com outras gestões, né? Tudo que eu tinha de ideias e projetos junto com a minha diretoria, a minha diretoria sempre foi muito conjunta, muito parceira e muito inovadora, né? A gente sempre gostou de inovar, fazer diferente, pensar fora da caixa. Uma das maiores dificuldades da nossa gestão é que o orçamento da nossa subseção, que envolve o Tatuapé, ela é muito limitado, né? Então a gente tinha um orçamento de uma gestão anterior, que aprova um ano antes. Então a gente não tem muita margem financeira para fazer novos projetos e novos ideais. Então uma das maiores dificuldades foi a questão da gestão financeira, pela limitação de caixa que a gente tem pela nossa subseção. E por isso pensar fora da caixa, né? Porque o senhor poderia muito bem finalizar ali o mandato mencionando essa questão, dificuldade financeira, porém, o senhor preferiu ir assim junto com a sua chapa, com os demais advogados que ajudam o dia a dia da subseção, pensar em formas que poderia ali agregar valor ao advogado. Sim, sim. Quando eu vi que eu estava engessado financeiramente, eu fui buscar alternativas.
Porque a verdade é que quando você espreme as pessoas é que Sim. sai verdadeiramente o sumo, aquilo que tem dentro de você. Às vezes as pessoas ficam com medo da pressão, né? Porque as pessoas podem fazer as coisas ficar nervoso ou pender para um lado que às vezes não era para pender. Na hora de desespero que você aperta a pessoa, espreme, é que vai sair o limão, que você é limão, ou sai laranja. Não sai outra coisa de diferente que está dentro de você. Quando você aperta, é que sai o sumo, sai o melhor de você. Então, eu acho que com essa pressão que eu tive com a diretoria, a gente extraiu do melhor, que é parcerias, projetos e inovações, sem reclamar, obviamente, da condição que a gente estava, porque seria muito mais fácil. Olha, eu não fiz porque eu não tenho orçamento, eu não fiz porque eu não tenho a questão financeira minha limitada. Olha, a gente não consegue fazer isso por causa disso. Então, desculpa todo mundo tem. Pensar fora da caixa e realizar, que é o grande segredo de um bom gestor. E neste período de 3 anos, o que mais deixou o senhor orgulhoso como presidente da subseção? Olha, foi um engajamento das pessoas, né? Eu percebi que eu tinha quando eu me candidatei, eu tinha um ideal de inovação, de trazer a OAB mais próxima ao advogado, de o advogado se sentir mais participante de uma ordem, de uma instituição. E esse era a minha visão, né? Como pessoa. E eu percebi que a maioria das pessoas tinham a mesma visão, né? Então, os advogados, eles começaram a agregar, as pessoas começaram a participar mais, pessoas que se tornaram fomentadores desse projeto de inovação. E aí eu percebi que eu não estava sozinho, eu não estava ali com um ideal único de pessoal, e sim um ideal de grupo, um ideal de projetos, um ideal de pessoas, e as pessoas cada vez crescem, as pessoas cada vez participam mais, e eu percebo que é uma onda do bem que vem sendo movimentada, que hoje já não depende somente de mim, sim de um grupo hoje que consegue fomentar isso cada vez mais para as pessoas também que estão vindo, porque tem muita gente nova chegando, né? Eu entreguei mais de 1.000 carteiras. Só na minha gestão, em 2 anos e meio agora, foram mais de 1.000 carteiras. É muita gente. Então, é muita gente chegando. E essas pessoas chegando hoje já participam de um novo olhar da OAB, uma nova gestão, e para mim isso é muito gratificante, porque eles já começam a participar ativamente. E como surgiu a ideia de ser presidente da subseção? Foi algo que o senhor já imaginava há alguns anos ou foi de repente? Foi de repente. A eleição da OAB é em novembro, o protocolo da chapa é em outubro, normalmente. Em setembro eu recebi um convite no meu escritório. Eu estava trabalhando normalmente, no meu escritório eu tenho há 18 anos já, nunca tinha pisado na OAB, nunca participei de nada da OAB, não sabia onde era a OAB. Eu recebi a carteira da OAB, recebi o boleto da anuidade e pronto, era isso. Se limitava a OAB, se limitava a isso para mim, né? E tudo que eu conquistei na minha vida, a gente não vem de uma família com posses e tudo mais, eu não venho de família da área jurídica, tudo que eu conquistei na minha vida foi através da advocacia. Foi através do meu trabalho, do meu suor, do meu esforço, que hoje é composto pelo meu escritório. Então, eu entendi que quando eu recebi o convite para ser presidente, fazer essa mudança de OAB e trazer a OAB próxima ao advogado, entendi como uma missão de vida. Tudo que eu sofri para conquistar um espaço na advocacia, não deixar o jovem que está chegando agora sofrer, porque é muito difícil. Então, eu entendi como um propósito de vida, uma missão, e é isso hoje que a gente vem fazendo para a gente colocar a OAB mais próxima ao advogado. E para aquele advogado, advogada que está em casa assistindo este podcast e que sonha em se tornar presidente, vice, de ajudar de alguma forma a subseção,
qual dica o senhor daria para ele? Por onde começar? Então, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. Essa é a dica que eu dou, né? Porque eu não venho de ninguém, nenhum padrinho político, não venho de ninguém. Eu acho que a pessoa que quer contribuir para a ordem, ela precisa entender que ela precisa servir, né? Eu acho que a palavra primordial na advocacia e na instituição é servir. A pessoa que tem esse propósito de vida, de querer ajudar as pessoas, porque o valor, eu pago anuidade. Eu sou presidente, mas eu não recebo R$1. Eu estou lá como voluntário. Ao contrário, eu tenho responsabilidades, né? Tenho funcionários, tenho uma estrutura física, eu tenho conta de vinculação financeira para pagar, responsabilidade financeira. Eu tenho uma gestão como presidente de uma sede para cuidar, né? E não ganho R$1 por isso, para administrar tudo isso. Mas a pessoa tem que entender que não é só ganhar dinheiro, né? É ajudar pessoas. Eu acho que quem tem esse viés tem que vir para a ordem, porque a ordem é feita exatamente para isso, para servir, para ajudar pessoas. O senhor mencionou que lida com muitos jovens, muitas pessoas que estão entrando na advocacia atualmente, na questão de receber as carteirinhas e tudo mais. Eu ia mencionar sobre sucesso, mas como sucesso é algo muito relativo e cada um tem internamente o que é sucesso para ele, tem advogado que está hoje surfando em Santos e para ele isso é sucesso. Sim. Conseguir ali ter 3, 4, 5 clientes e conseguir ter o tempo dele com a família, praticar um surf, entre outras coisas. Mas vendo hoje, o que um advogado precisa para se destacar na advocacia? Eu acho que o advogado que se destaca na advocacia é aquele que entende que a questão financeira ela é secundária, né? Hoje o jovem ele vem muito com essa questão de já estar ganhando dinheiro, já querer ter sucesso vinculado à questão financeira, e aí ele acaba se perdendo, porque ele não acaba buscando exatamente aquilo que ele tem aptidão às vezes, né? Então é normal a gente começa na área do direito, falar, quero ser advogado criminal. Aí no longo do período ele vê que o tributário é onde tem a maior chance de você conquistar uma condição financeira mais rápida. Aí ele vai querer a área tributária. Então ele fica meio perdido nesse limbo do que área que ele vai buscar, porque assim, o meu conselho sempre para começar na profissão é se especializar numa área. Não adianta querer fazer tudo que você não vai conseguir fazer nada. Então especializar numa área é uma condição logo de início de carreira que você tem que já bater ali, né? Então o advogado precisa conhecer todas as áreas para entender aonde que ele tem mais aptidão. E o advogado que não faz isso, ele acaba se perdendo, né? Ele acaba desistindo da profissão e, infelizmente, de cada 10 carteiras que eu entrego, 1 ou 2 o advogado vai lá para dar baixa. Aí me dá uma tristeza muito grande. E eu pergunto, mas por quê, né? 5 anos estudando, passar no exame da ordem. Doutor, não consigo. Eu não consigo, doutor. Causa uma tristeza muito grande, porque a pessoa tá ali enterrando o sonho dele, né? De querer ter sucesso, de querer ter carreira, de querer ter uma condição melhor para a família, e aí ele acaba desistindo, infelizmente. Eu concordo plenamente, até porque eu passei por algo parecido. Mesmo não sendo advogado, sendo contador, teve um momento que eu pensei em empreender e que o meu primeiro cliente foi um comércio, o segundo uma indústria, um terceiro uma franquia. E você começa a olhar e falar, como que eu vou entregar um serviço de extrema qualidade, que eu acho que é o mais importante neste começo, até para você fidelizar o cliente, para você gerar indicações, entregar um serviço de extrema qualidade, sendo que são atividades e serviços prestados completamente diferentes, no qual exige habilidades e conhecimentos também completamente diferentes. E aí, foi aí que nós tomamos a decisão de ter uma contabilidade especializada no advogado, com o objetivo de eu não vou atender indústria, eu não vou atender comércio, eu não vou atender franquia, eu não vou atender mais ninguém. Focaremos apenas nos advogados. Para quê? Para conhecer profundamente ali a lei e todas as particularidades para poder
de alguma forma, ajudar o crescimento do escritório de advocacia, ajudar o crescimento do advogado, que já tem muitas coisas no Brasil que atrapalham esse crescimento, e a gente acredita que o contador ele pode agregar até na questão de redução de despesas, orientação, redução de impostos. Então, eu acredito também que essa questão de você se especializar é um grande diferencial para talvez até separar, óbvio que tem exceções, mas para separar o advogado ali que consegue ter um sucesso do advogado que, às vezes, está... Posso chamar de advogado mediano, mas advogado que está com dificuldade nesse desenvolvimento. Sim, sim. E assim, existe uma diferença muito grande em você se especializar naquilo que você ama e especializar naquilo que a vida te traz, que é uma coisa totalmente distinta. Porque a verdade é o seguinte, às vezes aquilo que você ama não é o que vai te trazer o retorno financeiro, porque no final das contas, Felipe, vence boleto, vence água, vence luz. Eu sempre falo um exemplo claro disso aí. Eu gosto de advogar direito do astronauta. Eu gosto de advogar para astronauta. Pô, mas eu tô no meio da cidade que cuida de agropecuária e eu quero advogar para astronauta? Não dá. Então, assim, você tem que entender o mundo que você vive, o nicho que você vive, o feeling que você tem de networking, para você entrar na área da advocacia e dar um tiro certeiro na sua especialização. Porque senão você fica só correndo atrás do rabo, você não chega a lugar nenhum, né? Que é a maior dificuldade hoje dos advogados. É ficar correndo atrás de tudo, no final ele se mata, ele fica cansado e não chegou a lugar nenhum. Aí ele olha e fala, puxa, não consegui nada, sabe? Então, a especialização... Minha opinião, ela tem que ser logo no início. Você tem que focar numa área e ir atrás dela aos poucos, porque lá na frente os frutos virão, com certeza. E o senhor mencionou nessa questão de networking. Atualmente, quão importante você acredita que é esse network, que é ter esse network logo no início da carreira? Não, o network, eu até dou palestra para isso. O network ele é essencial na advocacia. É essencial. Não adianta você ter 1 milhão de seguidores, você ter um monte de curtida, um monte de reels, um monte de vida social na rede social e você não ter uma rede de relacionamento que faz um network de negócios, né? Que é aquela cadeia, né? Então, o network hoje na advocacia é primordial. E isso ele só consegue frequentando palestras, congressos, cursos, e eu te digo com propriedade. Eu não te falei que a gente precisa se especializar? Minha área no meu escritório é direito empresarial. Não cuido de previdenciário, não cuido de criminal, não cuido de família. Aí surgiu um contato de uma ação de direito de família. Aí eu falo assim, não sou advogado, não vou cuidar? Não, eu cuido, chama uma parceria, que aí entra relacionamento e network, que você estabelece uma rede de relacionamento de advogados, que um cuida de família, outro cuida de criminal, outro cuida de previdenciário, e aí você consegue fazer uma parceria com esses advogados e consegue atender o seu cliente com excelência. Porque você não precisa saber de tudo, mas você precisa conhecer as pessoas que sabem. Então, o grande segredo da advocacia é o networking. E não é somente da rede de relacionamento para clientes. É na rede de relacionamento para parcerias dentro da área do direito. Que isso se torna um grande potencial, né? Você multiplica seu efeito cadeia de clientes gigantesco, porque aí qualquer um pode ser seu cliente, né? Independente da área. Você não é especializado em família, mas você tem um parceiro que cuida de família redondamente bem e você consegue indicar e consegue trabalhar os honorários junto com ele. Então, o network hoje é condição mesmo. Tinha que ter grade curricular de network para ensinar. Porque os advogados saem, eles acham que é só seguir e compartilhar e curtir na rede social é network, não é. Network é isso hoje que a gente está fazendo. Network você precisa sair, você precisa ter relacionamento, você precisa conviver. Eu, no começo de carreira, vou te contar um segredo. Eu ia em funeral. Eu tenho cliente hoje, até hoje, de funerária, visitando e indo funeral.
Aí você fala assim, mas como você conseguiu? Você vendeu o seu produto? Você entregou o seu cartão? Não. O network não é para você vender. As pessoas confundem network com venda, né? Tá errado. Networking é relacionamento. Relacionamento você tem que se desarmar. A partir do momento que eu conheço, eu tenho que querer comprar o seu produto para depois você pensar em comprar o meu. Se eu pensar só em vender para você, eu nunca vou vender. O network é você ter a aptidão de adquirir de outras pessoas os produtos, sem pensar em que ela vai adquirir o seu. Quando você tem isso, você tem uma rede de relacionamento forte. Que aula sobre network. Eu gosto muito de network. Que aula. Eu nunca acompanho muito sobre este conteúdo, sobre esse tema, na verdade, porque eu acho que é muito relevante, principalmente a partir do momento que você consegue, ou que você pretende captar clientes maiores, vamos dizer assim. Só que eu sempre vi network na questão da venda. Ou eu compro, ou eu vendo, faz esse relacionamento, mas eu não pensava nessa questão do network realmente com parceiros, né? Parceiros. É que a partir do momento que você estabelece parceria, o cara que você compra o pão de queijo aqui embaixo, tem uma cafeteria ali, não tem? Tem. O cara vira teu network. Porque o cara um dia vai trabalhar em outro lugar. Esse outro lugar ele vai lembrar de você. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Os meus maiores clientes hoje foram de redes de relacionamentos que eu tive construídas. Não foi de sentar e fazer um negócio na hora. Foram construções de negócios que chegaram no o que tem hoje. E aí, quando você constrói algo, é algo que você fica você não consegue destruir, né? Porque ela só vai aumentando. E cada vez aumenta mais. Então, assim, eu vou em festas que eu não falo que eu sou advogado. Eu não preciso falar. As pessoas começam a perceber. É o seu modo, o seu... O que é network? Network é vestimenta. Para mim, network é como você fala. Para mim, network é como você se relaciona. E não é relacionar para conquistar e vender. O relacionamento é para mostrar que você faz parte de um ciclo de pessoas conhecidas que podem fomentar o teu conteúdo ou o teu produto. E não necessariamente você vender, e sim você consumir. Pensou nisso, o seu network estoura. Você consegue estabelecer network de meia em meia hora com qualquer pessoa, com cada vez mais. É que também acredito que o perfil, tanto do contador como do advogado, é aquele perfil, geralmente, que estudioso, dedicado, que coloca a cabeça para baixo, começa a estudar, começa a trabalhar que nem doido e esquece de fazer, às vezes, esse meio de campo, né? Esquece de deixar o trabalho um pouquinho de lado, ir lá conversar com umas pessoas, ir lá num evento, numa festa. Eu acho que esse perfil também atrapalha um pouquinho a questão do network. Ou pode ser desculpa na minha cabeça agora. Ó, eu vou te contar um segredo. Eu trabalhei num grande escritório, não vou falar aqui o nome. Hoje é um dos maiores escritórios do Brasil. Eu aprendi muito sobre network. E ela não precisou me sentar e explicar, ó, faz isso não. É só pelo modo de vida. A pessoa, um advogado começou a trabalhar lá. Aí ele falou assim pro advogado, eu falei, mas o que você tá fazendo aqui? Ele falou, mano, eu vim para trabalhar, vim aqui para tentar buscar novos produtos. Eu falei, não quero você aqui. Aí ele falou, mas como não? Eu falei, não, se cadastra aí num clube de golfe, quero você lá, vai jogar golfe, não quero você aqui dentro não. O advogado falou, caramba, né? Que estranho, né? Aí lá foi o advogado, terça-feira, 2h da tarde, jogando golfe. Quem que tá jogando golfe? Os empresários. Aí os caras jogando golfe, você fez a bola boa e não conversa, vamos tomar um vinho ou não sei o quê. Ele trouxe mais de 20 clientes jogando golfe de terça-feira. Obviamente, que eu tô pegando um exemplo para você, não é que é assim, a gente sai para jogar golfe agora. Porque o que deu certo lá, às vezes não dá certo aqui. O que você precisa entender é que você precisa pensar fora da caixa. Porque às vezes numa rede de relacionamento de uma festa de aniversário que você vai, você já consegue estabelecer conexões que você nunca conseguiria através da internet, entendeu? E as pessoas são assim. E um dos segredos que ele sempre me falou, ele falou, Massicano,
Você quer estabelecer uma conexão com uma pessoa e ela nunca mais te esquecer? Se conecta com ela com coisas boas. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, quando você conversar, você tem que trazer boas lembranças da pessoa. Lembranças sensoriais, da vivência dela de criança, da vivência dela de adolescência. Você não vai chegar pra ela e falar assim, porque você daqui, minha mãe teve câncer na coisa aqui, eu tô aqui essa semana aqui no hospital. Aí você fala assim, nossa, meu tio morreu disso. Pronto, a pessoa vai te estabelecer com uma condição negativa. Ele nunca mais vai estabelecer uma conexão boa com você. Porque ele vai lembrar do tio, vai lembrar da mãe com câncer. Você tem que conectar coisas boas. Então, você olhou lá, a pessoa, você é casado, você tem filho, você tem um menino, tem um menino, joga bola, é corintiano, pronto. Você conectou com a pessoa em algo que não tem nada a ver com a tua profissão, com a profissão dele. Você conecta pessoas. Conectou pessoas, você começa a estabelecer a rede de relacionamento. E aí ele falou, vira que nem uma corrente. Cada vez mais ela vai se estendendo, cada vez mais ela fica maior e mais forte. E você acredita que devido ao crescimento das redes sociais, passou uma percepção, talvez até falha, que o network perderia um pouco das forças? Porque antigamente, falando ali em captar clientes, né? Antigamente o network ele tinha um peso fundamental. Dificilmente você conseguiria captar clientes que não fosse ali pelo network ou batendo de porta em porta. Como é possível fazer hoje um pouco do marketing digital para todas as áreas? Ali, óbvio que algumas áreas têm algumas regras específicas, como os advogados. Você não acha que essa galera que nunca gostou de fazer network, nunca se sentiu preparado, não acabou focando mais nas redes sociais, em conteúdo, e acabou deixando um pouco para lá o network? O jovem hoje, com a pandemia, eu vejo pela minha filha com 16 anos, né? Quando voltou à escola, ela falou, não, pai, eu queria online. Deixa online, pai. Não quero ir para a escola, não. Ela teve uma dificuldade. Ela ficou 2 anos estudando na frente de uma tela. Essa geração, ela sofre muito com esse tipo de convívio. Tem dificuldade de convivência, tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de conversar. Uma conversa que nem nossa aqui, um jovem, para ele é uma dificuldade tremenda. Ele não consegue ter esse relacionamento. Só que eu entendo que as mídias sociais, elas só estão mascarando tudo isso, tá? Eu acho que, assim, você ter seguidores e amigos nas redes sociais é totalmente diferente de você ter uma rede de relacionamento de sentar, conversar, ver, cumprimentar, de você ter fisicamente esse tipo de convívio, né? As pessoas acabaram se distanciando, infelizmente. As pessoas, pela tecnologia, cada vez mais se distanciam. E eu acho que quem tem ainda essa aptidão, ela vai se destacar no mercado. Porque a pessoa que tem esse convívio maior, essa rede de relacionamento e essa prospecção de networking, ela se destaca. Porque além de ela ter a rede social, de ela ter a mídia, que ela investe também, que nem eu invisto também em mídia digital, marketing jurídico, são ferramentas hoje importantíssimas. Mas comparando com a rede de relacionamento, eu tenho um poder muito maior aqui do que simplesmente somente na rede social, entendeu? E quando você concilia os dois, aí não tem como dar errado. Porque você tem um projeto totalmente inovador e diferenciado de qualquer pessoa no mercado. E você acredita que vale a pena fazer esse network um pouco mais intencional, por exemplo, dedicando algum dia da semana ou alguma quantidade de horas por dia focado nisso? Sempre faço. Isso. Network é isso, né? Network é você lembrar do aniversário da pessoa. Não é mandar emoji, né? Hoje a gente manda aniversário do tio, que vem lá no grupo, você copia um emoji, feliz aniversário, tá dado parabéns. Não é. É diferente de quando você liga, ô Felipe, cara, hoje é seu aniversário, meu, parabéns. Muitos anos de vida, muito sucesso, muita paz e saúde pra você, viu, meu amigo? Ou você chega no seu escritório, tem uma lembrancinha lá de um chocolate. Ó, lembrei do teu aniversário. Cara, você nem come chocolate, mas você fica feliz de receber o negócio, não é assim? Isso é network.
Você tem que fazer as coisas que você gosta para as outras pessoas do seu convívio. Então, você ligar, vamos almoçar um dia, ou vamos almoçar? Ah, cara, o que ele pensa? Mas ele não tem um negócio com ele. Não, mas vamos almoçar, vamos colocar o papo em dia, vamos conversar. Isso é rede de relacionamento. Que aí ele chama um amigo, chama outro. Vocês não estão ali para estabelecer, eu tô precisando de cliente, tô precisando de negócio. Não. Você tá ali numa convivência, numa conversa, numa rede de relacionamento, formando conteúdo e formando relevância na sua cadeia. Network, você tem que sempre estar que nem planta. Sempre estar com o regador e plantando. Passe e rega. Porque senão morre. Se você fala para mim que tem uma rede de network de um cara que não se fala há 4 anos atrás, não é network para você mais esse cara. Mas é o cara que você conversou hoje, estabeleceu sempre a conexão, tá sempre conversando, tá sempre vendo, e aí você tá sempre fomentando negócios junto com ele. Eu não me lembro a última vez que eu liguei para alguém para dar feliz aniversário. Posso falar? Faz o teste para você ver a diferença. Assim, é uma coisa que para nós hoje do mundo digital é muito... acho que nada a ver o que o Mascana tá falando, mas, faz uma diferença gigantesca, cara. Eu lembro das pessoas que me ligam, mas eu não lembro das pessoas que me mandam mensagem no dia do meu aniversário. Se eu faço essa distinção, você imagina as outras pessoas, né? Então, assim, e é gratificante, né? Você ser lembrado, né, cara? Eu acho que essa maior hoje a fomentação de network é você cultivar. Network é cultivar, não é conhecer pessoas. Conhecer pessoas a gente conhece e tal. Networking é você cultivar as pessoas da sua rede de relacionamento. Eu adoro falar sobre isso porque eu até escrevi um livro, tem um tema só sobre network. E existe lá, eu escrevi, acho que se eu não me engano, 14 ou 15 passos. Se você estabelecer 15 passos lá do que eu estabeleci do resumo de networking, cara, a sua rede de relacionamento só cresce. E às vezes a sua rede social se mantém ali um crescimento, mas a rede de relacionamento dá um boom que você fala, meu Deus. Qual o nome do livro? A Advocacia Moderna. É um livro, inclusive, para jovens advogados, esgotou já, né? A gente está indo para a segunda edição, se eu não me engano foram 3 a 4 mil exemplares, vendeu tudo. Foi um sucesso absoluto o livro, porque ali eu conto exatamente os meus 18 anos de carreira, tudo que eu aprendi para advocacia, network, marketing jurídico, rede de relacionamento, como investir na rede social. São coisas que o advogado em início de carreira, e até o advogado mais experiente que não tem, precisa, né? Então eu falo bastante nesse livro, é um manual, né? Manual prático da advocacia moderna. Foi bem aceito no meio jurídico, só que esgotou. Então está saindo agora uma segunda edição, que eu vou abordar um pouquinho mais profundamente sobre inteligência artificial, que é um tema que vai mudar a história da advocacia, que eu entendo, né? E quem tiver interesse, tem lá, depois do meu link, Advocacia Moderna. E quando sair a segunda edição, deixaremos aqui na descrição do vídeo o link também para a compra. Sim, vai ser um prazer. E é engraçado falar sobre a questão de network. Falar com a produção agora, qual foi a última vez? Já te liguei para te dar feliz aniversário? Nunca, né? Sempre copia e cola. Nossa. Não é o emoji? E na verdade eu tô pensando aqui porque eu só uso o Facebook, porque no Facebook mostra quem faz aniversário, porque eu esqueço as datas. Então eu vou lá e mando a mensagenzinha rapidinho. Vou mudar, vou fazer a minha secretária, eu coloco na agenda, ela alimenta todo mundo que faz aniversário da minha rede de relacionamento. Os principais que a gente tem bastante afinidade, ela já manda o chocolate automático. Eu nem lembro mais, porque na correria, né? E nesse dia ela me faz a ligação e me transfere para eu dar o feliz aniversário para a pessoa. Eu faço isso. Isso é interessante, porque eu ia falar sobre inteligência artificial, só que uma pergunta. A partir de que momento, para o senhor, fez sentido ter uma pessoa ali trabalhando contigo como secretária? A partir de
tantos colaboradores, a partir de tantos clientes? Eu Faz acho tempo que que o senhor... eu acho que um advogado tem duas pessoas que não pode faltar, né, num escritório de advocacia. Você vai montar o primeiro escritório. Surgiu uma oportunidade de um caixa que você começou a fazer, tem que contratar um estagiário e uma secretária. Primeiro que a secretária, ela vai coordenar todos os seus prazos, sua agenda. Advogado normalmente é meio perdido para isso, né? E aí ele acaba se perdendo naquele emaranhado de Excel, de planilha, e aí ele acaba ficando na mesmice, porque ele não consegue estabelecer network, relacionamento, ele fica cavando buraco cada vez mais fundo e ele nunca mais consegue sair. Às vezes para economizar para uma secretária, né? Eu acho que uma secretária foi a primeira, foi a segunda. Primeiro eu contratei um estagiário, que agora nem tanto, porque o estagiário ele ia pro fórum, né? Então, para eu não perder tempo no fórum, indo até o fórum, despacho e tudo mais, eu contratei um estagiário que ele fazia o fórum, né? Que fazia o serviço de rua, hoje um pouco menos. E depois eu contratei uma secretária. A secretária, na verdade, ela liberou minhas mãos, né? Ela liberou minhas mãos e eu consegui fazer outras coisas que até então, na parte burocrática, eu fazia. Então, um advogado que quer começar, contrata uma secretária, ela faz um planejamento financeiro do seu escritório, contas a pagar, contas a receber, agenda, prazo, controle de publicação, controle de ligação, porque a pior coisa que você tem, agora nem tanto, mas a pior coisa que tem é o cliente ligar e o advogado não retornar. Isso é horrível, isso queima o advogado. Quem que faz isso? Às vezes você esquece, a secretária tá lá, precisa ligar pro fulano, você não ligou pro ciclano, tá pedindo um retorno do teu processo fulano de tal. Então, eu acho que a parte do secretariado hoje é tão importante quanto pro advogado o estagiário. São duas funções que são essenciais num escritório de advocacia para começar. O senhor mencionou sobre esse início, quando o senhor tinha ali um estagiário e uma secretária. Me fala um pouquinho mais sobre essa fase empreendedora. Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou quando começou a empreender? A questão de liderança, de delegar, de captar clientes. Como que foi esse momento? Eu me formei com 21 anos. Eu tive muita dificuldade porque eu não veio de famílias da área jurídica, né? Então, assim, eu tive que conquistar o meu espaço. Ninguém sabia que eu era advogado. Era um cara novo, ninguém acreditava em mim, né? Perguntava, quantos processos você tem? Você tem 4. Quantos processos você começou e terminou? Nenhum. Aí o cara fala, eu não vou contratar esse advogado, esse moleque, né? Com todo respeito, mas eles pensam com razão. Eu fico imaginando, se eu fosse contratar, eu não me contratava, né? Então, a maior dificuldade foi conquistar clientes. Foi estabelecer uma carteira de credibilidade, uma credibilidade no seu nome. E com isso, você tem famílias, tem filhos, as contas estão vencendo, é desesperador. Então, o empreendedorismo é um ponto que é essencial hoje para o advogado, ele se empreender. Então, ele precisa ter um controle financeiro, ele precisa ter gestão de caixa, ele precisa ter um controle administrativo, controle de processos. Não é só advogar, não é só fazer a petição, protocolar, despachar com o juiz. Existe uma gestão de business, de negócio que o advogado precisa ter, porque senão ele se perde. Vou pegar um exemplo para você, você vai entender. Olha só. O advogado recebe o boleto de R$3.000. Aí ele olha o 3.000, cara, ele fica desesperado. Ele fala, eu não tenho, cara. Vai vencer. O que eu faço? Aí ele vai pro escritório pensando em 3.000. Ele fica com os 3.000 na cabeça o dia inteiro. Aí bate na porta. Chegou um cliente, seu João. O seu João chegou, falou, tô com uma ação aqui, ação de cobrança, essa ação é causa-ganha, doutor. Já pesquisei no Google. O doutor cuida pra mim? Quanto o doutor cobra? O advogado tá no psicológico, os 3.000. Aí ele quer ser o esperto, ele fala 4. Né? Ele fala 4 porque sabe que o cliente vai chorar. Aí ele fala 4. Aí o João fala assim, faz por 3. Aí o advogado fala, agora, no Pix. Vai lá e... Aí ele pega os 3.000 e paga o boleto. Só que ele esqueceu de 3 coisas aí que são requisitos básicos. Primeiro,
que o processo vai demorar 5 anos para cuidar. O senhor João vai todo santo dia ligar para esse cara, cobrando o posicionamento do processo. No mês que vem, vai ter 3 mil de novo para pagar. E não tem mais senhor João. Mas ele tem o processo por 5 anos para cuidar. Ele tem as contas para pagar, das outras despesas para cuidar do processo. O que ele faz com tudo isso? Ele não pensa, ele pensa só nos 3 mil e no boleto para pagar. Todo advogado tem esse problema quando começa a carreira. Aí sabe qual é o problema? Pega mais um senhor João, não cuida do processo. Pega o senhor José, não cuida do processo. E aí, a maior das reclamações que tem na OAB é de advogado que não dá atenção pro cliente. Mas é lógico que ele não dá atenção, porque no mês que vem ele precisa de outro senhor João. Porque ele já gastou os 3 mil do João, que era 5 anos para cuidar. Planejamento financeiro, precificar honorários, gestão de caixa, ele precisa ter esse controle, porque senão ele vai afundar nos 3 mil todo mês. Não, com certeza. Eu acho que uma das maiores dificuldades que o advogado encontra é que muitos escritórios têm aquela oscilação de honorários. Então você, às vezes, principalmente o trabalhista, você recebe uma quantia significativa neste momento, 50 mil reais. Só que, às vezes, o escritório ele fica 3, 4, 5, 6 meses sem uma nova quantia significativa. Então, se você não tem um controle ali exato de tudo que entra, do que sai, o cronograma, né, financeiro, o advogado se perde. Eu vejo muitos advogados que já pensaram em desistir por conta dessas circunstâncias. Tem um processo lá na frente que não sabe quando vai sair, vai demorar, às vezes, mais de um ano, só que tem despesas agora que ele precisa sanar e não vê como. Eles se perdem. Normalmente eu vejo muito advogado se perder por causa disso. Eles acabam fazendo dívida e assim, aí depois que fez dívida e fez esse buraco, nunca mais ele consegue sair, né? Porque todo mês ele vai ficar correndo atrás de 3 mil, de João, e aí ele fica desesperado. E aí entra a insatisfação, né? E aí entra aquela famosa... a OAB não faz nada. A advocacia tá saturada. Não, advogar, não, meu Deus, não dá nada. Hoje a advocacia não dá nada. Realmente, a forma como ele pensa, porque ninguém ensinou ele, entendeu? Ninguém ensinou ele a fazer planejamento. A faculdade não tem curso para isso. A faculdade não dá curso de planejamento financeiro, precificar honorários. Quanto que custa uma ação de cobrança hoje? Tem uma tabela da OAB que é o mínimo. Mas você pode cobrar 5 mil reais ou pode cobrar 1 milhão uma ação de cobrança. Não tem parâmetro. Então, ou seja, quanto que eu cobro? Ele não sabe calcular o tempo de serviço, quanto vai custar, e depois pegar esse dinheiro e fazer a prospecção de fluxo de caixa, né? É muito difícil. Fico muito triste porque a maioria dos advogados sofrem desse mal. E talvez uma forma de resolver ou de auxiliar quem está passando neste momento, por esse problema, talvez conversar com advogados mais experientes, talvez frequentar mais a subseção, ou você vê alguma outra forma de... Advogado experiente não gosta de contar esse segredo, não. Isso é verdade, infelizmente. O advogado, o que eu percebo às vezes é que o advogado às vezes é muito individualista, né? Ele, eu dei cabeçada, ele que se vira para dar também. Eu acho que eu não penso assim, né? Eu penso em ajudar sempre as pessoas e tem espaço para todo mundo. Não é porque eu dei certo que o outro também não tem que dar, ou não tem que dar, ou tem que dar cabeçada. Não, eu não penso dessa forma. Mas eu acho que ele frequentar a ordem, hoje a ordem tem a OAB ela tem vários cursos para isso, vários cases práticos, vários laboratórios, vários eventos que dá uma esclarecida para o advogado nesse assunto. O advogado tem que correr atrás. Ele achar que ainda está certo, ele nunca vai conseguir. Ele tem que buscar as alternativas dentro da área jurídica e isso é só através de cursos, eventos e convivência com a advocacia hoje. E que momento que o senhor decidiu que teria um escritório do tamanho que o senhor tem hoje? Desde o início, o senhor pensou em ter um escritório ali relativamente grande ou foi acontecendo? Foi acontecendo. Eu nunca... Como eu trabalhei nesse grande escritório de advocacia, foi um aprendizado único na minha vida, sabe? Eu acho que me deu uma diretriz, me deu uma visão maior, uma amplitude melhor de que um escritório de advocacia é business. Escritório de advocacia é negócio.
Escritório de advocacia não é uma ONG, escritório de advocacia não é lugar de ajudar as pessoas de caridade. Escritório de advocacia é negócio, tem que entrar dinheiro, porque se não entrar dinheiro, não é escritório de advocacia. Aí, mas eu tenho aptidão para ajudar as pessoas carentes. Ótimo, monta uma assistência judiciária, uma ONG. Você tem essa perspectiva na vida, tudo bem, tem todo o direito de fazer. Mas dentro do seu escritório, você tem que saber que vence conta de água, luz, a sua secretária tem que pagar todo mês, você tem que tirar o seu prolabore, e isso é através de trabalho e de honorários, não tem outra forma, não tem mágica com relação a isso. O advogado, ele precisa entender isso. Porque se ele não entende isso, ele não pode estar empreendendo na área de advocacia. Então ele vai vira CLT, vira sócio, vira associado, trabalha em departamento jurídico, que aí tem o valor fixo mensal e aí ele tá garantido, né? Porque tem advogado que tem essa perspecção e é um direito da pessoa também, né? De ela não querer empreender. É do advogado, da sua essência, querer ter o seu escritório e querer empreender. Tá? Mas existe alguns advogados que não têm isso de aptidão, né? Sim, nada contra, eu acredito que tem lugar só para todo mundo. Só que eu vejo muitos advogados, às vezes, que pensa em ter um escritório, só que ele pensa em ter um escritório. Eu vou abrir um escritório, vou ter às vezes um CNPJ, às vezes vou ficar como autônomo, só que eu não quero colaborador, eu não quero mais pessoas, eu não quero uma quantidade muito grande de clientes para não ter dor de cabeça. Você entende, você verifica essa mentalidade ainda ou você vê que tá mudando? Essa mentalidade, as pessoas que têm, elas acabam ficando no meio do caminho. É muito difícil. Tem um advogado que se limita a falar assim, olha, eu não vou crescer. Não tem como. No escritório de advocacia, ela tem que estar em crescimento constante. Porque se ele se estagnar, ele já começa a ficar para trás. Isso é fato. O escritório de advocacia... eu não cresci, eu não conquistei novos clientes. Você já está para trás, porque as coisas vão se reajustar, as coisas vão aumentar e você continua no mesmo patamar, entendeu? E aí, às vezes, você está voltando para trás e não está percebendo, achando que você, não, eu tô estável, tá bom assim. Não tá, porque todo mundo que empreende, monta um escritório, quer sempre ter mais, quer sempre conquistar mais, quer sempre... buscar mais, né? É do perfil do empreendedor isso. A pessoa que não tem isso não é empreendedor, ele é outra coisa, mas empreendedor não é. Teria alguma dica para o advogado que está empreendendo, tem um escritório, só que está com muita dificuldade em captar clientes neste momento? Então, eu acho que assim, existe dois tipos, eu sempre falo que existe dois tipos de advogado e isso é questão histórico, né? Tem um advogado que é muito bom na escrita, na parte jurídica, ele é muito bom, mas ele não tem aptidão nenhuma de ter relacionamento, de ter convivência. Acontece. Esse tipo de advogado, ele precisa buscar ser sócio com um advogado que é totalmente diferente dele. Que ele tem um network, é muito bom de convivência, mas a pessoa não é muito boa na escrita, não é muito bom na questão da técnica, da jurídica. Então, existem dois tipos de advogados. Existe o advogado que é os dois juntos. Aí, esse que é os dois juntos, ele monta o escritório sozinho que vai dar certo. O advogado que é bom só no relacionamento e não é bom na escrita, faz uma sociedade. Porque aí, junto, vocês conseguem crescer. Qual a quantidade de clientes que o senhor tem hoje? Quantidade de pessoas que trabalham ali direto e diretamente? Quantidade de boletos a pagar? Como o senhor consegue lidar com a pressão do dia a dia e não estourar, né? Não explodir com essa pressão, com essa adrenalina? Assim, quem está empreendendo, principalmente na área de advocacia, é viciante, né? Você vive numa montanha-russa todo santo dia. Eu estou há 18 anos advogando com o meu escritório e o frio na barriga é sempre o mesmo. Não muda. O orgulho de você entrar, ter o escritório e falar assim, meu Deus, olha isso aqui, né? Pelo amor de Deus, como conquista, tudo mais. Mas aquele frio na barriga, que tem que entrar cliente, tem que buscar novos negócios, tem que buscar novos parceiros, tem que estabelecer uma rede de relacionamento. Você tem que estar em constante alerta.
você não tem um ponto que você chega num comodismo. Não, tá bom aqui, cheguei até aqui, tá bom. Não. Isso não pode ter entre o empreendedor e o advogado. Ele tem que estar em constante atenção, em constante alerta. Você está dirigindo numa rodovia a 120 por hora. Se você piscar, você capota, não é assim? Quando você está numa rodovia da Bandeirantes. É assim empreendendo. Você tem que estar em constante alerta. Você está dirigindo. Qualquer vacilada sua no volante, você capota o seu carro e aí, às vezes, pode até ser fatal, né? Não, com certeza. E anteriormente, o senhor mencionou sobre a questão de inteligência artificial. Como que você entende essa questão atualmente na advocacia? Você enxerga com bons olhos? Você verifica que pode ser um grande problema? Olha, eu tenho uma frase que eu menciono sempre e fica aqui para vocês também. A tecnologia não acabará com a profissão de advogado, mas deixará de existir advogado que não trabalha com a tecnologia. O que significa isso? Significa que o advogado que achar que inteligência artificial, que tecnologia, que software, que ferramentas jurídicas digitais não são relevantes para a profissão, ele não vai conseguir advogar nos próximos anos. O advogado que sempre faz a mesma coisa há uns anos agora passados, não, vem dando certo até agora, não preciso disso, esquece. Daqui uns anos ele deixará de existir. Porque os novos que estão chegando agora, os estudantes, os novos advogados, eles já estão vivenciando inteligência artificial, eles já estão vivenciando tecnologia, eles já estão vivenciando o mundo digital, eles já estão vivenciando o metaverso, eles já estão vivenciando tudo isso. Então, assim, aí a tecnologia vai dominar todos os setores da economia, não vai dominar a área do direito? A gente vai tampar o sol com a peneira? É ser falso com relação a isso. O advogado precisa entender que ele precisa se adaptar ao mundo moderno que tem hoje. Mas a gente não pode permitir que a advocacia acabe. Realmente, eu acho que a advocacia não vai acabar com todas essas tecnologias. Porque existe um fator humano importantíssimo no advogado, que é o relacionamento, que é a convivência, que é o feeling, que é o sentimento jurídico do negócio, da relação, da demanda, que a inteligência artificial não tem. E a inteligência artificial precisa de pessoas preparadas para você alimentar ela. Porque se você não fizer a utilização da inteligência artificial com conhecimento, ele se torna uma ferramenta sem utilidade nenhuma. É uma coisa você ter uma Ferrari que anda 200 por hora e você andar na rodovia 40. O que adianta você ter uma Ferrari? Nenhuma. Você tem que aprender a andar 200 por hora. Essa é a inteligência artificial e essa é a tecnologia para o advogado. Ele tem que se preparar para esse mercado novo que vem surgindo e isso é fato. E o engraçado é que no último mês eu estive em um evento da AB2L, no qual tinha um painel com alguns advogados dos maiores escritórios que tem no país. Não vou lembrar quais escritórios, só que escritórios gigantescos, na qual eles estavam mencionando como era feita a utilização das IAs no escritório. E, assim, é muito interessante porque esses escritórios de grande porte já estavam utilizando a IA 2019, 2020. Então, para eles, já é uma realidade. Enquanto nós estamos aqui debatendo ainda, porque tem muitos advogados que não gostam, não aceitam, não acreditam, tem escritórios nesse exato momento utilizando. E em uma das falas de um desses escritórios, eles mencionaram que eles identificaram já um ponto contra, que não tem o que ser feito, é o ponto reverso ali da tecnologia, que eles notaram que a quantidade de estagiários contratados estavam diminuindo. O próprio escritório mencionou que ele tinha em torno de, eu não vou saber exatidão aqui o número, mas tinha 15 estagiários, agora nós temos 5. Porque muito trabalho que era feito do estagiário, não do advogado, a IA consegue auxiliá-lo. Então eu acredito que, querendo ou não, já é uma realidade. Não tem como realmente, felizmente ou infelizmente, eu acho que não tem como voltar com essa questão. Se é certo ou errado, eu não quero entrar nesse mérito, né? Eu acho que o que a gente não pode é ter o preconceito e achar que a gente vai tampar o sol com a peneira. Porque não vai.
A tecnologia vai crescer cada vez mais e aí o advogado só vai reclamar que ela tem lá e você não vai utilizar. Os grandes escritórios todos utilizam. Os departamentos jurídicos das grandes empresas todos utilizam. Aí o pequeno escritório de advocacia que está ali, que é hoje praticamente, se eu não me engano, são 74% dos advogados são escritório de 1 ou 2 advogados. É a maioria. Os grandes escritórios, a gente está falando de 18, 20%, é muito pouco. A maioria da advocacia é da base. É daquele 1 ou 2 advogados. São os escritórios que dominam o nosso país hoje, nosso estado, em São Paulo. É os pequenos escritórios de advocacia. E é esse que sofre esse preconceito. Fala, não, inteligência artificial não precisa, não. Mas os grandes estão utilizando. Então, você vai ficar para trás? Eu acho que precisava ser repensado esse formato dessa estrutura. Porque a maior dificuldade do advogado quando ele tem esse preconceito é o preconceito, né? É de algo que ele não conhece, ele forma um conceito. Ele precisa conhecer e entender que essa ferramenta ela vai ajudar também ele nos dia a dia, nos serviços, no trabalho que é repetitivo. Isso vai contribuir demais com a otimização de tempo do advogado. E vai facilitar o trabalho dele para outras questões, como relacionamento, conhecimento, estudo. Isso eu acho importante para o advogado. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que as IAs irá proporcionar de auxílio, principalmente para o advogado que está começando agora. Porque imagina que você é um advogado que começou a empreender, às vezes é só você com o notebook na própria casa, para não pagar aluguel, e até a gente recomenda, né, que seja dessa forma. E a partir do momento que ele começa a ter 1, 2, 3 clientes, ao invés dele perder todo o tempo dele com a parte burocrática, essas IAs poderá auxiliá-lo em alguma parte burocrática para que ele realmente foque na parte mais de inteligência e acaba sobrando um tempinho ali para ele focar no network que nós estávamos conversando anteriormente. Sim, vai sobrar tempo. O advogado às vezes fala, não tenho tempo de fazer um curso, de ir num evento, de fazer uma especialização. Vai ter. Vai ter porque a inteligência artificial vai suprimir coisas que você demoraria hora e minutos e aí você facilita o seu tempo, você otimiza ele. Tem mais tempo com a sua família, tem mais tempo de lazer, tem mais qualidade de vida, né? O advogado fica toda hora desesperado porque tem prazo, porque tem prazo, porque tem prazo. Aí uma inteligência artificial otimiza todo o prazo dele, aí ele perde metade do dia fazendo um negócio que ele já não perde mais. Isso é fantástico para a advocacia. As pessoas que não utilizam ainda vão ter que utilizar, isso é fato. Isso não tem como fugir. Não, com certeza. E doutor, se eu pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória, o que seria? Mudar alguma coisa na minha trajetória? Olha, eu acho que a minha trajetória ela foi importante para se tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu não mudaria nada. Eu sou muito realizado na profissão que eu tenho. Eu sou muito realizado no escritório que eu conquistei, com muito trabalho, com muito suor. Eu sou realizado profissionalmente, pessoalmente. Eu só tenho a agradecer mesmo pelas oportunidades a Deus, primeiramente, e pela que a vida me proporcionou. Acho que se eu sou uma pessoa do que eu sou hoje é pelas grandes dificuldades que eu tive na vida, né? Porque sem elas eu não conseguiria ser o que eu sou hoje. E você tirar da sua vida, Felipe, as dificuldades, você acaba sendo um ninguém lá na frente, né? Porque foram elas que se solidificaram para você ser essa grande pessoa que você se tornou. E eu só me tornei grande porque teve todas elas na minha vida. Então, não tiraria nenhuma. Não, concordo plenamente. E em qual momento o senhor percebeu que tinha chegado lá, que tinha alcançado os seus objetivos? Obviamente que acredito que deve ter muitos outros objetivos, mas objetivos ali financeiros principais. Olha, quando eu vi os meus objetivos sendo conquistados, eu parei,
agradeci. Eu acho que você ser agradecido, né? De você ver que você sozinho não chegaria até ali. Eu tenho plenitude, convicção absoluta de que existe algo me empurrando sempre. Porque depender de nós, tenho certeza que não chegaria. Então, agradecer e pegar uma folha em branco e começar tudo de novo. Eu acho que o ser humano, a pessoa que não busca sempre novos objetivos, ela está fadada à infelicidade. Então, quando eu conquisto, eu agradeço, pego uma folha em branco e começo tudo de novo. Não, perfeito. E teria alguma mudança ou inovação que o senhor gostaria de ver no mercado jurídico? Olha, uma grande mudança seria a grade curricular das faculdades. Eu acho que hoje a formação do advogado, ela está feita aí com uma grade curricular muito pesada, maçante, de áreas do direito que hoje não atingem diretamente o profissional na sua qualificação, e eu entendo que ela precisa ser urgentemente modificada para questões que envolvam o dia a dia do advogado mesmo, e precisa acrescentar várias ferramentas que hoje a faculdade não ensina: marketing jurídico, tecnologia, direito digital. Hoje você aprende direito marítimo e não aprende direito digital. É uma coisa que para mim não cola mais, sabe? Você aprende direito das coisas, código civil, que é importantíssimo, código de processo, você aprende lei de introdução, você aprende direito romano. Tem faculdade ainda ensinando direito romano. E o direito digital não é ensinado para advogado. É uma coisa que, para mim, a grade curricular, eles estão ensinando direito da época de Dom Pedro. O direito é outro. Eu acho que o que precisa ser urgentemente modificado são as grades curriculares para formar advogados para o mundo de hoje, não advogados para o século passado. Eu digo mais, eu acredito que, infelizmente, isso, primeiro, é nível Brasil, e eu acho que isso reflete em todas as áreas. Até falando um pouquinho aqui da área da contabilidade, dos contadores, os contadores, eles são ensinados na faculdade a trabalhar em empresas e não a empreender. Então, quando você vê ali contadores, arquitetos, médicos, advogados empreendendo, a maioria das dificuldades são parecidas. Dificuldade com a parte financeira, dificuldade em captação de clientes, dificuldade de liderança, de gestão, que dificilmente você vê na grade de graduação. Não tem. A grade de graduação, ela fica presa no tempo, e o mundo, com a tecnologia que a gente tem hoje, ela está sendo constantemente modificado. E aí você aprende algo que não vai te servir para o futuro. Aí frustra, né? Porque você sai da faculdade, 5 anos de direito, não serve nada para a vida prática, você fala, meu Deus do céu, eu não vou ser advogado, porque eu não consigo. A OAB, ela vem exatamente nesse viés, né? De quando o advogado sair, a gente tem que dar a mão pro advogado e falar, não, a gente está com você. Tá aqui, ó. Você precisa do quê? Marketing jurídico. A gente tem ferramentas para você te ensinar. Você precisa do quê? Gestão de fluxo de caixa. A gente tem aqui para te ensinar. A OAB, ela precisa pegar esse viés, esse abismo que existe da graduação e da vida prática. A OAB precisa ser uma ponte. Isso, para mim, é fato. A OAB, ela tem essa função institucional e a gente precisa urgentemente colocar em prática na vida entre a faculdade e a vida prática do advogado. E, doutor, caminhando já para a reta final do nosso episódio, eu tenho uma dúvida. Como que o senhor enxerga essa questão da quantidade de entrantes, de novos advogados no mercado jurídico? Você acredita que isso pode impactar financeiramente os futuros advogados? Você acha que como maior a quantidade de advogados pode interferir ali nos honorários? Não, eu acho assim que mercado existe para todos. Eu acho que o mercado ele não está saturado. O mercado da área jurídica e do direito é uma área que ela é interminável para todas as áreas, né? Você pega por exemplo, um empresário.
O empresário que faz curso de direito, ele tem uma outra visão do negócio dele. Do business, da área tributária, da área administrativa, da área trabalhista. Então, as pessoas que estão se formando, ela não necessariamente precisa ser advogado, né? A gente tem funções novas com a tecnologia que são tão quanto importantes como advogados. Por exemplo, engenheiro jurídico. Tem uma função de engenheiro jurídico que são advogados que se especializam em formar prompts de comando para inteligência artificial. Ele só faz isso. Ele não é bom em petição, ele não é bom em audiência, ele não é bom em negociação, não é bom em contratos, mas ele é bom em fazer prompts de comando e utilizar a inteligência artificial para otimizar o trabalho jurídico do escritório. É uma função. Então, existem novas funções da área do direito que estão crescendo, né? Então, da LGPD, de PO, são várias áreas do direito que você consegue hoje agregar um advogado. E não necessariamente precisa ser advogado daquele que faz petição, audiência, que esse mercado realmente ele vai chegar num momento que vai saturar. Mas o advogado precisa entender que existem multifunções que ele pode desenvolver que não necessariamente é essa área em específico. Não, perfeito. Doutor, chegando aqui na reta final do nosso episódio, ficou alguma pergunta que o senhor gostaria de ter respondido e nós não fizemos? Não, eu acho que foi tudo esclarecido. Agradeço, Felipe, pela entrevista. Eu acho que abordou diversos pontos que são relevantes para a área do direito, principalmente para os jovens advogados, para os advogados também mais experientes, né, que tem essa dificuldade da questão da tecnologia. Eu acho que é importante e agradecer, porque transmitir conhecimento é a maior virtude de um ser humano, né? Você aprender e guardar por si, você leva embora. Você não propaga a semente, né? Eu acho que a boa semente é aquela que você lança e lá na frente dá bons frutos, né? E eu acho que a semente do conhecimento, a semente de transformar a vida de pessoas, para mim é um projeto de vida também que eu levo e como um legado lá na frente para a gente transformar as pessoas em seres melhores, em novos projetos, em novas vertentes, e assim a gente ter um crescimento sadio daquilo do que a gente está construindo hoje. Concordo plenamente e deveríamos acabar o podcast com essa frase. Mas, pessoal, muito obrigado, doutor, novamente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e seguir nossas redes sociais também a do Dr. Thiago. Nós deixaremos aqui na descrição abaixo do vídeo. E muito obrigado e até o próximo episódio.